Se nos colocam de pé, Deus é de Deus. Estamos aqui, Senhor, pela sua presença, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, pelo dom da visão que o Senhor nos concede, Pai. Agradecer, Senhor, também a pessoa, Pai, dos dizimistas que estão ofertando essa casa, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, sempre prover na vida de cada um deles, Pai. Que eles estejam sempre ofertando, dizimando na tua casa, Senhor. E agora nós te pedimos, Senhor, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Use, Senhor, o teu Filho para falar com a tua igreja. Assim eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus, igreja. Amém. Pai seja Deus, nos concede mais uma oportunidade de adorar a Deus nessa noite. Eu estava meditando sobre o que eu iria trazer, de verdade, até poucos instantes antes do culto. Eu falei, meu Deus, me dá uma direção, porque de verdade eu não sabia o que Deus queria falar comigo. E eu orei, saí um pouquinho mais cedo do trabalho para orar e buscar a direção de Deus. E Deus falou muito a respeito de olhar para nós mesmos. Deus falou muito sobre isso. Então vamos lá no livro de Mateus, no capítulo de número 6. Glória a Deus. Perdão, 7. Deus certo. Mateus 7, do 1 ao 5. Mateus 7, do 1 ao 5. Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro ou no cisco que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro ou o cisco do teu olho, estando uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Amém? Podem se assentar dando glória a Deus, é digno de toda a honra, de toda a glória. Fiquem com as suas Bíblias na mão. Nós vamos ler algumas passagens, porque todo pregador, quando ele disser para você assim, ó, pode se assentar e feche a sua Bíblia. Não feche a sua Bíblia, não. Aleluia. Porque se o que ele vai falar é fora da Bíblia, você tem que estar com a Bíblia aberta para você saber o que está sendo dito. Se estiver fora do que está na Escritura, não é de Deus. Toda profecia que é entregue, se for contra a Escritura, não é de Deus. É falso, é mentira. Amém, igreja? A palavra de Deus, ela nos fala aqui, por que o Senhor Jesus Cristo, ele diz para que não julguemos. Ele diz isso para que nós também não sejamos julgados com a mesma medida. O que isso quer dizer? Muitas vezes, as pessoas dentro da igreja têm um mau hábito de apontar os defeitos dos outros e se esquecem de consertar os seus próprios. Porque todos nós temos defeitos. Nenhum de nós somos perfeitos. É por isso que não existe na terra uma igreja perfeita. Toda igreja tem problema. E qual é o problema da igreja? Somos nós.
Eu estou me incluindo nisso. Porque eu também tenho defeitos. Eu também cometo falhas, cometo erros. Porque nós somos imperfeitos. Então a igreja, ela não é perfeita na terra. Um dia, nós seremos perfeitos. O Senhor prometeu que Ele virá buscar a sua igreja e nós, que somos revestidos de corruptibilidade, ou seja, que somos corruptíveis, somos corruptos, somos imperfeitos, vamos ser transformados. Receberemos um novo corpo, receberemos uma nova mente, e então vamos chegar à perfeição. Deus vai tirar tudo que é imperfeito de nós e nós seremos verdadeiramente a imagem e a semelhança de Deus, como quando foi criado lá no início. Porque o homem foi criado sem defeito. Até o momento em que ele decidiu desobedecer a Deus e fazer o que ele achava melhor. Amém? Muitas vezes, dentro da igreja, nós temos então este mau hábito de olhar o defeito de algum irmão e querer menosprezá-lo de alguma forma. É onde começam as contendas e divisões dentro da igreja. E isso tudo impede que o Espírito Santo trabalhe. Porque nós, quando fazemos isso, nós estamos tendo maus olhos. E o Senhor Jesus diz que são os olhos a lâmpada do corpo. De modo que se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, em escuridão. Então, quando nós ficamos focados nos defeitos, ao invés de elevar a qualidade que as pessoas têm, nós nos colocamos em trevas, em escuridão. Então, o que nós devemos fazer como igreja, como pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus? Nós devemos sempre procurar ver qual é a qualidade que os irmãos têm. O que o irmão faz de melhor? Tem irmão que canta muito bem. Tem irmão que prega bem. Ah, está exaltando o irmão. Não. Estamos dizendo a questões de fatos. E contra fatos não há argumentos. Podem até tentar falar, né? Esse aí prega assim porque quer se aparecer. Canta assim porque quer se aparecer. Não se incomode. Porque toda luz atrai coisa ruim. Assim que uma luz do Espírito Santo, você vai ver um tanto de insetos, de bicho peçonhento que vai para lá. Porque a luz, ela atrai algumas coisas que não são boas. Quando a luz de Deus, ela brilha em nós, isso também acontece. Porque aqueles que estão em trevas, eles vão tentar apontar os seus defeitos para nos fazer parar, para nos desanimar. E Deus, Ele permite muitas vezes que isso aconteça. Mas Ele diz para você assim, ó, não temas, porque eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Em meio às aflições, em meio às angústias, no dia bom, no dia mau. Porque há dias e dias, mas há Deus em todos os dias. E é isso que nós temos que ter. Vamos lá. O dever que nós temos de olhar para nós mesmos. Por favor, coloque em Mateus, capítulo de número 26, os versículos de número 21 até o 25. Amém? Diz assim, ó. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem, porque o Filho do Homem é traído. Bom será para esse homem, bom seria para esse homem se não tivesse nascido.
Respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu o disseste. Amém? Este fato aconteceu na última ceia que o Senhor Jesus Cristo participou dessa terra, na forma humana, porque na forma atual, espiritual, Jesus ressurreto, ele participa toda a ceia que a gente faz. Ele está presente. Mas na forma humana, como homem, essa foi a última. E quando ele fala para os seus discípulos: olha, um de vocês há de me trair. Aleluia. Os verdadeiros discípulos tomam a mesma atitude, inclusive o Judas que o traiu tomou. Nenhum aqui apontou para outro: Senhor, mas então vai ser Pedro, porque Pedro é estourado, ele que vai trair. Não, quem vai trair é Tomé, porque Tomé é incrédulo. Não, quem vai trair é o Judas. Ou quem vai trair é o outro, é o Mateus, porque Mateus era ladrão, então Mateus ele vai trair. Não, ninguém apontou para ninguém. Cada um olhou para si mesmo e disse: Senhor, por acaso serei eu que vou trair? E eles se entristeceram muito e começaram cada um a perguntar de si mesmos. Olha aí, Jesus, quando eles tomam essa atitude, ele não repreende a nenhum deles. Por quê? Eles tomaram a atitude correta de olhar cada um para si mesmo. Inclusive Judas Iscariotes. E mesmo Jesus não falou assim: é você que vai me trair. Quando Judas disse: acaso serei eu, Rabi? Jesus fala assim: você mesmo que disse. Eu não falei nada. Ele falou para você. Nós temos que ter a consciência de sempre olhar para nós e procurar em que podemos melhorar. O que eu posso melhorar a cada dia? Porque nós temos que nos aperfeiçoar dia após dia, amadurecer, crescer, todos os dias, até que Jesus venha, ou para nós individualmente, ou que ele venha quando virá com alarido, com som de trombeta. O que vai acontecer? Quando? Isso não importa. Importa que vai acontecer. Quando Deus determinou, vai acontecer. Vamos no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, verso de número 28. Essa passagem é extremamente conhecida e ela é linda. Praticamente em todo culto de ceia, em quase todas as denominações, é linda essa passagem. Porque é uma passagem realmente que fala a respeito da ceia. E aí, olha o que nos diz o versículo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Ou seja, e assim participe como igreja do corpo do sangue de Cristo. Mas antes de eu participar, antes de eu ser igreja que participa do corpo do sangue de Cristo, eu tenho que olhar para mim mesmo. Eu tenho que analisar a mim mesmo. Examinar é analisar, é ver todos os meus defeitos, as minhas qualidades. Eu tenho que observar a mim mesmo e assim participe do pão e beba do cálice. Olha aqui, o texto não diz para você olhar para você mesmo, e se você achar um defeito, deixe de participar. Não, analise-se a si mesmo e participe. Porque quando eu analiso a mim mesmo, fatalmente eu vou achar falhas. Como eu disse, nós não somos perfeitos. Mas aí o que nós devemos fazer? Nos render a Cristo, pedir perdão,
Senhor, perdoa os meus pecados, me purifica, me lava, me redime do meu pecado. E é isso que o sangue de Cristo faz, nos purifica do pecado. Porque se nós fôssemos perfeitos, não havia necessidade de Cristo morrer. Então é necessário que dia após dia nós venhamos analisar nós mesmos. Por favor, coloca Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Segura um pouquinho nesse versículo. Olha o que diz. Nós temos que apresentar a Deus o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que isso quer dizer? Primeiramente, o meu corpo não é meu, como o mundo prega por aí. Meu corpo, minhas regras, está errado, o corpo não é seu, o corpo é de Deus. As regras que me impõe a Ele, eu tenho que seguir as regras dele, porque eu pertenço a Ele. Eu fui comprado por um bom preço lá na cruz do Calvário. Então, se Cristo é o meu dono, é Ele que tem que ditar as regras. Não é meu corpo, é dele. E eu tenho que apresentar a Ele esse meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável. Ser santo é ser separado do pecado. Evitar tudo aquilo que é promiscuidade. O que é promiscuidade? Todo mundo sabe. Se fazem de desentendido com ideologias mundanas diabólicas que por aí são pregadas, de que se pode fazer o que quer. Mentira. Mentira do diabo e mentira de pessoas que desejam satisfazer os seus desejos, achando que por afirmar essa mentira não terão peso na consciência. Mas eu afirmo sem medo de errar. E todos, quando põem a cabeça no travesseiro, lá no seu íntimo, sabem que o que faz é errado. E o errado não deixou de ser errado só porque o mundo está dizendo que é certo. A moral e os bons costumes continuam os mesmos de antigamente. Mas os tempos são longos. Verdade. Infelizmente, é um tempo onde a humanidade se distanciou tanto de Deus e já não tem mais vergonha de pecar publicamente. Eu me lembro que antigamente, quando alguém fazia algo de errado, eu procurava fazer escondido. Hoje, fazem, filmam, posta selfie e leva curtida. E está achando que porque está fazendo isso é certo? Meu Deus, analise se coisa assim mesmo. Você vai saber se é certo ou não. Cada um sabe o que é certo ou não. Há pessoas, até que se dizem cristãs, que fazem selfies ou vídeos sensualizando. Você acha que isso está certo? Agrada a Deus? Você está apresentando o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus? Você acha que está realmente agradando a Deus? Meu Deus, misericórdia. Sabe por que essa igreja está cheia de corpo vazio? Que aqui é pregado o evangelho da verdade, o evangelho de Cristo, que o errado ainda é errado. Se você não se consertar, você não agrada a Deus. Mas eu louvo a Deus por isso. Sabe por quê? Porque nos últimos dias, a maioria realmente ia querer para si falsos profetas. E se eu tiver que subir aqui para pregar mentira, eu não subo.
prefiro não subir. Prefiro deixar com a boca no pó e orar a Deus e clamar. Aonde tiver que clamar, onde o Senhor me enviar, mas sempre pregando a palavra que cura, liberta, transforma. Um dia me libertou do vício da droga, da promiscuidade que eu vivi, da criminalidade. Eu vivia no meio onde nós dizíamos que nós éramos errados, mas nós éramos errados pelo certo. Era essa a filosofia, é sério. Parece piada, mas é verdade, não é piada. Não, nós somos bandidos, mas nós é bandido pelo certo. Bandido não é certo. Bandido é contra a lei. E tudo que é contra a lei é contra Deus. E ponto. E eu preguei isso durante muito tempo dentro da cadeia. Aleluia. Sabe o que é você pegar a verdade liberta num lugar onde a grande maioria vivia no erro? Mas eu louvo ao Senhor dos Exércitos, Deus de toda a terra, onde alguns conheceram a verdade também foram libertos. Decidiram analisar a si mesmo e mudar o seu comportamento. Por favor, põe o verso 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é a minha vontade, não é a sua vontade, é a vontade dele que tem que ser feita. Como que eu faço a vontade dele? Seguindo o que está na parte A do versículo. Não me conformando com esse mundo. Não é porque o mundo fala que viver do jeito que estão vivendo por aí é certo, que é certo. Eu não posso me conformar com isso. Eu tenho que me renovar todos os dias. Renovar o meu entendimento. Por quê? Da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Aqui que está escrito. É santo, porque eu sou santo. Não vivam se destruindo. As pessoas estão se destruindo com drogas, relações sexuais ilícitas. Tudo isso leva à destruição do corpo. E a palavra diz que aquele que destruiu o templo de Deus, Deus o destruirá. Por que o suicídio não tem perdão? Porque a pessoa que tira a própria vida destrói o templo que é do Espírito Santo. O seu corpo é templo de Deus, é morada do Espírito Santo. Aleluia. Ai, mas as pessoas que estão vivendo no pecado, infelizmente, o Espírito Santo não está habitando nelas, mas a razão de elas existirem, o objetivo de Deus, o plano de Deus é morar dentro delas. E por que ele não faz? Porque a pessoa não quer, ela está rejeitando. Deus não obriga. Deus ele é tão amoroso que ele não obriga, mas ele é tão justo que um dia ele vai julgar. Aleluia. Dura coisa será para aqueles que não quiserem se consertar enquanto ainda é tempo. Porque um dia não haverá mais tempo. O tempo está acabando. Cristo está às portas. A qualquer momento ele pode voltar. Talvez eu não vou nem terminar de pregar. E eu tenho certeza que se ele voltar agora, o microfone fica no chão, a roupa fica aqui e eu vou subir. Por quê? Porque eu analiso a minha vida todos os dias, é sempre. Não é só no mundo da Santa Ceia, não. Esse análise depois do homem nascimento não é só no mundo da Santa Ceia, não. Tem que ser todo dia. Tem que ser de manhã, à tarde, à noite de novo. É o tempo todo. Senhor, se eu falei, me perdoa, me conserta, me ajuda. Eu preciso do Senhor, eu dependo do Senhor. Sem o Senhor, eu não vivo. Eu não vivo sem a presença do Espírito Santo. É como o pastor Zé falou aqui, quando a gente comete um erro que a gente vê que errou, o Espírito Santo na mesma hora falou, não gostei disso que você fez. Na mesma hora ele fala. Se você é sensível ao amor de Deus também, na mesma hora você já procura um cantinho, toca os joelhos, e Senhor me perdoa, eu queria te ajudar. E é um desespero. Você entra em pânico, Senhor me perdoa, eu não queria fazer isso.
Pai no Espírito e verdade. Adorar o Pai no Espírito e verdade não é cantar bonito, não é pregar bonito, não é se vestir bem para ficar em culto, é ter uma vida com Deus, é buscar intimidade com Deus, é falar com o Pai tudo que você vai fazer. Pai, eu estou pensando em fazer isso. O que o senhor acha, Deus? Eu posso fazer? O senhor se agrada, Deus? Estou pensando em mudar de carro, trocar de casa. Estou pensando em mudar de emprego. Isso é intimidade com Deus. Você se preocupar primeiro em qual é a vontade dele. Ah, não, pai, se o senhor não quer, eu não vou fazer não. Esquece, eu não quero mais. Se o senhor não quer. Amém? Por favor, coloca aí Jeremias 31, 29 e 30. Eu já vou encerrar, tá? Glória a Deus. Naqueles dias, nunca mais dirão: os pais comeram uva verde e os dentes dos filhos se embotaram. O próximo. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. O que isso está dizendo? Essa palavra está dizendo que eu não sou responsável pelas suas escolhas ou pela sua vida. Eu sou responsável por mim. Eu costumo dizer, eu já disse isso para muita gente, a única pessoa no mundo que eu posso mudar sou eu mesmo. É como a irmã Miriam falou aqui, eu não posso querer obrigar o meu familiar a mudar de atitude, a mudar de comportamento. Não sou eu quem convence, não sou eu não posso forçar. É o entregar na mão de Deus e confiar realmente que o Espírito Santo é quem convence. A parte que eu tenho que fazer é dar um bom testemunho em casa, no trabalho, na escola, onde eu estiver. Não sendo contencioso, não sendo uma pessoa que fala palavra doce, não sendo uma pessoa que se veste de maneira inadequada. Quer dizer que eu tenho que estar gravado o tempo todo? Não, eu posso usar o pergunta da camiseta desde que com decência. Não há o menor problema nisso. O que eu não posso é andar de maneira sensual, provocante. E isso desagrada a Deus. E a sensualidade, ela sim, é a obra da carne. Pode meditar depois lá, Gálatas, capítulo 5, vai falar: obras da carne, frutos do Espírito. Procure desenvolver o fruto do Espírito. Se você quer ter uma vida agradável a Deus. Agora, se você quiser agradar os seus desejos, você está no lugar errado, porque a igreja não é para Deus. A igreja é para quem quer servir a Deus. Se você quer servir a si mesmo, vai para o mundo. Essa palavra é dura. É dura, mas é a palavra que liberta, que transforma e que vai te levar para morar no céu. E eu quero aqui salvar a tua alma. É, Jesus. Meus irmãos, vigiemos na questão de ficar olhando o defeito dos outros. Procuremos melhorar a nós mesmos a cada dia. Se nós formos verdadeiramente o sal da terra, nós vamos dar sabor a tudo à nossa volta. O papel da igreja não é de condenar ninguém. Infelizmente, dentro da maioria das igrejas, as pessoas mais apontam e desapontam do que amam. O Senhor disse: vós sereis meus discípulos, se amarem assim como eu vos amei. Não é nem amar como a si mesmo, é você amar como Jesus ama. Isso é graça. Na lei, você amava o próximo como a ti mesmo. Na graça, você ama como Jesus. Na lei, se você se deitasse com uma outra pessoa,
era adultério. Na graça, se você desejar no seu coração, você já adulterou. Na lei, se você matasse, você era homicida. Na graça, se você tiver ódio, você já é homicida. Por que o padrão ficou mais elevado? Porque o Espírito de Deus hoje habita dentro de nós para nos dar o domínio próprio. Nós precisamos nos dominar. Na palavra de oferta foi dito aqui a respeito de Caim. O teu desejo é contra ti. E cumpra você dominar o seu desejo. O que Deus está dizendo? Você pode se dominar. Você consegue não ser escravo da sua vontade. Como? Buscando a presença de Deus. Orando sem cessar. Não é passar 24 horas de joelhos, mas é estar 24 horas em ligação com Deus. E tudo quanto for fazer, preocupado se vai ou não agradar a Deus. Olhar para si mesmo sempre é necessário. Quando nós olhamos somente para Jesus e para nós mesmos, nós não temos tempo de olhar para a vida alheia. Isso nos impede de cometer vários pecados. Isso nos ajuda a nos aperfeiçoar dia após dia. Quando eu vejo um erro no meu irmão, devemos corrigir? Sim, mas primeiro eu vou corrigir eu. Antes de eu corrigir, não quer dizer que eu não devo corrigir. Não é isso. Nós temos que exortar uns aos outros. Mas exortar não é condenar, não é diminuir. Você se tem. Ou pior, não fala nem para o irmão, fala pelas costas para outro. Isso é fofoca, isso é diabólico. Está pensando que você está fazendo isso agradando a Deus? Pelo contrário, está agradando aos cães. Quer falar de alguém? Fala de Jesus. Quer falar de alguém? Fala do Senhor Jesus. Que Ele ama, que Ele transforma, que Ele cura, que Ele salva, que Ele está vivo, que Ele voltará. Amém, igreja? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração hoje à tarde. Ele falou muito forte para mim, que eu deveria olhar para mim mesmo. Eu falei, glória a Deus, que bom Senhor. Eu amo quando eu recebo uma palavra de correção, porque me faz crescer, me ajuda a me aproximar daquele que verdadeiramente eu adoro de todo o meu coração, que é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Que essa palavra fique gravada nas tábuas do coração de cada um que ouvir, e que o Espírito Santo possa operar a vontade dele na minha e na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Eu agradeço aqui a minha riquíssima oportunidade e as palmas pelo nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida também, meus irmãos. Meus irmãos, amanhã, sábado, teremos a Santa